Olá, boa tarde. Eu me chamo Tarsila Correa Leite, sou aluna da Unicelv e hoje estou aqui para estar apresentando o meu trabalho e falando um pouco, né, sobre a área de concentração e o tema que eu escolhi estar apresentando, né? A nossa disciplina é o projeto de ensino em educação e a nossa área de concentração é métodos de ensino. O tema foi dificuldade de ensino e aprendizagem. Tudo isso foi escolhido no momento dos estágios, né? Eu entendendo que essa matéria é para recapitular tudo aquilo que nós aprendemos e continuarmos na mesma linha, né, do tema escolhido. Correto? A minha justificativa, ela se parece muito com a justificativa nos trabalhos dos estágios, porque eu não trabalho na área da educação e eu queria entender qual é a dinâmica, né, dessa questão de aprendizagem. Então, aqui na leitura, a escolha do tema foi para sanar uma dúvida pessoal e tentar trazer uma resposta. Se no ensino a dificuldade era de quem fala, né, ou de quem traz o ensino, ou de quem ouve, né, ou há uma dificuldade para aquele que recebe. Em outras palavras, né, as dificuldades de ensino e aprendizagem. Entender de onde vem e por onde começa esse obstáculo na estrutura brasileira de ensino e se há algo reversível. Então, era isso que eu queria entender dentro das salas de aula. Quais seriam essas dificuldades? Será que era de tanto de quem estava falando, ministrando ali a matéria, a disciplina, né? Ou a dificuldade também era de quem estava ouvindo, né? Então, dentro do estágio, eu tive essa oportunidade de observar, né, dentro da sala de aula o que ocorre. Como eu disse no começo, não trabalho na área da educação ainda, né? Então, por isso que eu queria entender o que acontecia, né? Que há esse obstáculo. Eu entendo que há crianças que tenham suas dificuldades, suas limitações, né? Mas num contexto geral, né? Aqui no meu trabalho não há uma funilagem de uma dificuldade, né? Se nós formos através das pesquisas, há uma dificuldade na área social, há uma dificuldade na área emocional, há uma dificuldade dos professores. Então, há uma gama muito grande, mas que eu não busquei uma única, mas sim englobei tudo, né, em um contexto só. Bom, os objetivos, né, o que eu queria entender foram compreender o sistema de ensino, descrever a função de cada ator envolvido no processo de ensino e aprendizagem. No caso, isso ocorreu muito na questão do estágio, né, que a gente pôde olhar mais de perto, né, cada função, cada objetivo de cada ator ali dentro. Identificar a presença das dificuldades do ensino e aprendizagem, né? Como assim identificar? O que era nítido, né? A gente pôde identificar e eu pude trazer dentro desse trabalho, que era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais superficial, né? Descrever de uma forma bem sucinta essas dificuldades de ensino e aprendizagem. Como eu falei, eu não afunilei nenhuma única dificuldade, né? Eu trouxe, eu abri, né, esse trabalho para as dificuldades existentes, né, e de uma forma bem sucinta, uma coisa bem mais resumida, né? Porque como foi algo que trago do estágio, foi uma matéria traga do estágio, então eu deixei um pouco mais aberta.
analisar os dados obtidos e descrever ideias compatíveis para o sistema. Então, através da gente ver a problemática, nós conseguimos idealizar soluções, né? Porque as soluções começam por ideias, né? E vamos na nossa introdução. A introdução, dizemos, este trabalho tem como tema as dificuldades de ensino e aprendizagem no ambiente escolar e compreender se é possível uma restauração no meio acadêmico, através de novos olhares. A problemática se desenha como um funil de um sistema mal alinhado, com expectativas escolares, passando pela equipe pedagógica, docente e, por fim, se refletindo nas salas de aula com realidade frustrada. Então, o que acontece? Pelo que eu vi, pelo tudo que eu já entendi das matérias, pelos vídeos que a própria Unicelv passava para a gente assistir, a docência, a gestão, elas têm sim uma expectativa de uma melhora de ensino. Existe sim expectativas positivas. Só que no desenrolar do contexto, vai se perdendo. E quando chega que no ponto final, no final do rolo, né, a realidade não condiz com a expectativa. Né? Como eu falei, o ensino e a aprendizagem, a dificuldade de ensino e aprendizagem não é somente daquele, a dificuldade não está somente daquele que aprende ou somente daquele que ensina. Vi professores ótimos, mas os alunos não quererem dar ouvidos a esse professor, né? E vi também professores extremamente fechados, professores extremamente contidos em si, não se envolvendo com o aluno, e que os alunos não conseguiam se achegar. Então, é uma coisa muito difícil. Uma mesma turma, ter dois professores, foi algo que eu observei, uma experiência. Um professor mais liberal, mais aberto, mas ela não conseguia dar aula porque as crianças ficavam extremamente indisciplinadas. E a professora seguinte, que era uma professora bem mais linha dura, como dizer assim, eles ficavam extremamente quietos e não tinham coragem de dizer as dúvidas que sentiam. Então, uma falta de equilíbrio muito grande, né, que há no sistema. Né? E tem solução sim, mas ainda estamos na linha da busca, né? A minha fundamentação teórica. A minha fundamentação teórica se deu. Aqui eu coloquei mais. Tem mais autores, mas eu coloquei somente dois aqui. Smith, né, que traz bastante conteúdo sobre as dificuldades de ensino e aprendizagem. E o Dalbello. Mazer e Dalbello também traz muito conteúdo sobre isso. Né, sobre a questão da dificuldade de ensino e aprendizagem dentro do contexto escolar. As pesquisas, metodologia, as pesquisas, natureza de pesquisa ocorreu de forma exploratória, para que houvesse uma afinidade com o assunto em questão, obtendo informações de fontes secundárias, entre artigos científicos, sites voltados para a área de ensino e livros de autores sobre o assunto. Então, toda essa busca foi através de autores, né, usando esse tema. Assim, trazendo resultado qualitativo com comparações dos autores escolhidos em nossa ideia inicial. Então, eu busquei autores que fossem compatíveis com a ideia inicial de tema. Eu não tinha, como eu falei aqui, eu não tinha nenhum tipo de respaldo profissional para dizer, então foi tudo uma descoberta para mim também. O trabalho é baseado em pesquisas bibliográficas e a escolha dos autores citados foi através de observações minuciosas dos artigos já publicados e através de revisão bibliográfica. Salientamos que mais se encaixava com o tema abordado. E pesquisa em campo através dos estágios realizados. Então, usei a experiência que tive dentro dos estágios também para estar
endossando o trabalho, né? Considerações finais. A dificuldade de ensino-aprendizagem é algo que se deve buscar suas raízes para que venha aniquilar o bloqueio desse indivíduo e desse indivíduo. Nosso papel como pedagogo é trazer soluções e não apontar culpados. Eu queria dar um ênfase, né? Porque o que eu vejo, as pessoas quererem muito culpar. Culpar é culpa do professor, é culpa do aluno, é culpa da escola, é culpa do método, é culpa. Mas trazer uma solução, né, é muito mais difícil. É muito mais fácil culpar do que trazer uma solução, né? Essas dificuldades podem estar concentradas em um ou em várias áreas, como por exemplo a fisiológica, emocional, o ambiental, né? Às vezes não é só uma, às vezes são todas em conjunto, né? Ou por vezes nossos métodos escolhidos para o ensino pode não ser confortável, pode ser confortável para nós que está ensinando, mas não para aquele que está tentando ser ensinado. Não nos apresenta o resultado esperado. Todos que fazem parte dessa corrente devem se autoexaminar e olhar para si e para o que pode ser melhorado e caminharmos para uma excelência de ensino. Então, eu vejo que a educação é uma corrente, né? Tem vários elos, a comunidade, a família, a escola, o governo, até mesmo o governo, porque muitas coisas vêm de cima, né, para baixo, e se os próprios elos não se olharem e ver aonde que precisa de um fortalecimento, dificilmente essa corrente continua inteira, né? Em algum ponto ela pode se romper, né? Então, isso que eu entendi do ensino e aprendizagem, né? Aqui foi a referência que eu coloquei dos métodos da fundamentação, né, que eu usei aqui, o link. E a frase que eu coloquei no livro de Provérbios, né, um livro dentro da Bíblia Sagrada, que diz: a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Então, a nossa perseverança, né, o que faz nós vencermos não é nós sermos bons, não é nossa condição, não é nada disso, é a perseverança, né, até onde nós conseguimos lutar por aquilo que nós queremos, né, a força, a voz, tudo isso são ferramentas, né, e nós devemos aprender a usá-las para a gente conseguir algo de sucesso para nossas vidas, né? E eu peço perdão pela minha voz, que eu não estou legal, estou muito gripada e os dias estavam se passando e não estava melhorando. Eu falei, então vou fazer e seja o que Deus quiser. Obrigado pela oportunidade e espero que tenha atingido a expectativa aí da tutora.